aqui mais para uma questão de reflexão. Eu tenho vários pontos, vários aspectos que eu acho muito importante a gente refletir sobre o rol taxativo e as questões econômicas e até mesmo o censo. São várias correlações que eu acho importante da gente trazer aqui como uma questão de reflexão. Vamos lá, começando com a questão do censo, né? Vamos discutir a questão do censo que não foi feito em relação aos autistas, em relação a várias questões de deficiência. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de levantar dados, né? Levantar dados sobre como é que tá, quantos autistas tem, quais são os níveis de suporte que esses indivíduos precisam. Aqui o Jorge, eu quero uma live contigo. Só para deixar claro, gente, o Jorge Alberto Araújo, juiz muito querido, sigam ele, eu ainda quero uma live com ele. Voltando sobre a nossa reflexão que eu quero trazer para vocês, vamos lá da ponta da questão, começando na questão do censo. A gente não tem levantamento de dados sobre quantos autistas a gente tem no Brasil. Era para ter sido feito esse levantamento no censo de 2020, se me lembre, não foi feito. E aí a gente segue que a gente não tem dados suficientes sobre deficiência, sobre doença, sobre várias questões. Ok, a gente chega para essa parte do censo. Nós seguimos nessa questão da questão do rol taxativo que nós tivemos essa decisão. Qual é o impacto? Que aí é uma discussão que eu não estou vendo na internet, a questão do impacto econômico relacionado a esse rol taxativo. Essa discussão não está tendo e é o caminho que a gente consegue sensibilizar a população de forma geral. O que está acontecendo? A gente tenta sensibilizar as pessoas através de falar, um familiar seu pode ficar doente, eu tenho um filho que é autista, eu tenho um filho que precisa... Isso não sensibiliza, gente. Infelizmente, a gente não consegue empatia das pessoas por esse caminho. Mas no momento que a gente consegue mostrar que isso vai causar a médio prazo, principalmente médio prazo, um impacto econômico no país, isso faz toda a diferença. Vamos lá. Uma pessoa que fica doente, que não recebe o tratamento e por exemplo, a questão financeira primária da família, o que é o trabalhador, é quem traz a renda para a família, e essa pessoa fica doente, não consegue tratamento, isso vai impactar totalmente na questão de suporte dessa família. Então isso acaba tendo um impacto social, vai ter um impacto econômico em relação a isso. Se, por exemplo, uma criança pequena, autista, que não recebe uma intervenção adequada quando ela é pequenininha, isso aí eu não preciso nem me preocupar, porque tem vários estudos, só não tem no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos, se você pega aquele manual, o manual sobre autismo da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele traz as referências mostrando a questão dos impactos econômicos se não tem, pega em referência dos Estados Unidos, se não, a criança pequena não tem uma intervenção adequada, o que ela pode causar de impacto econômico quando ela crescer por não ter tido essa oportunidade de desenvolvimento. Então o que acontece? Então a gente não ter essa questão do rol taxativo, toda essa situação, ela pode causar um impacto a médio, a longo prazo para a sociedade. É por aí que a gente tem que conseguir sensibilizar os nossos colegas em volta, as pessoas em volta, que é isso que acontece. Esse é o nosso trabalho de formiguinha, de mostrar isso. Infelizmente, aí vem a parte do censo que eu trouxe para vocês, que eu falei no início da live. Essas pesquisas que, por exemplo, tem lá no trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, elas são pesquisas americanas. Elas trazem da realidade dos Estados Unidos e lá eles têm uma preocupação muito grande com a parte econômica. Por isso que eles incentivam muito a intervenção precoce. Porque fazendo essa intervenção precoce, nós conseguimos colocar parte desse grupo no mercado de trabalho. A gente reduz a quantidade de intervenções, reduz a necessidade de suporte desses indivíduos. Então isso causa menos prejuízo econômico para a nação. O problema é que no Brasil nós não temos esse censo.
A gente não consegue metrificar, a gente não consegue dizer quantos autistas possivelmente temos no Brasil. A gente simplesmente extrapola os dados americanos para o Brasil, então fica muito difícil da gente rebater com dados. Então, uma das coisas que a gente tem que continuar lutando é para o censo. Nós precisamos lutar para essa questão do censo, para fazer o levantamento, vendo na nossa questão dos autistas, né? Vendo para o nosso grupo, para levantar quantos diagnósticos nós temos no Brasil, para que possamos lutar por isso. Isso daí é a base, porque sem dados a gente não consegue fundamentar argumentos. Essa é a grande preocupação que a gente tem hoje. E a gente tem que levar a questão das intervenções. Que a pessoa pergunta aqui, Dani, o atendimento em aba está garantido? Eu não sou da área de direito. Eu não vou entrar no mérito da área de direito dessa discussão, porque eu realmente não compreendo. Existem vários canais que estão informando sobre isso, sobre essa questão. O que a gente traz, qual é a realidade da análise do comportamento hoje no Brasil, gente? O analista do comportamento, infelizmente, ele não é profissão no Brasil. A gente faz uma especialização, a gente faz uma pós-graduação, mas como profissão ele não existe. O que existe como profissão? O psicólogo, o fonoaudiólogo. Então, apesar da análise do comportamento ter evidência para autismo, é o que mais é uma das coisas mais sofisticadas que a gente tem numa intervenção para autista, para esse público. Nós não temos como profissão no Brasil, então isso cria ainda mais uma barreira em relação a isso, e vai existir todo um caminho para que a gente consiga regulamentar tudo isso aqui no Brasil. Na verdade, já tem várias linhas trabalhando nisso para regulamentar. Nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação a tudo isso, e o que eu trouxe aqui, o que eu quis trazer para vocês foi mais uma questão de reflexão. Se a gente quer, principalmente nesse ano, que é um ano político, né, um ano muito voltado para isso, se a gente quer sensibilizar as pessoas, não adianta a gente querer empatia. Isso daí é muito difícil. A gente não vai conquistar por empatia, a gente vai conquistar pelas questões econômicas, que vão impactar a médio e longo prazo. E isso daí é uma coisa que todos nós estamos perdendo. Eu fiz um post recente, que foi um post que foi muito repostado, foi um post que todos nós perdemos com o rol taxativo, e isso é ponto. Até os que acham que ganharam. E o meu ponto, no meu raciocínio, foi justamente essa questão econômica. Porque as pessoas que acham que ganharam vão ter impacto econômico a médio e longo prazo. Mesmo quem está envolvido diretamente em relação a isso. Por quê? A diarista vai faltar porque ficou doente, porque, enfim, não vai ter por exemplo, o plano de saúde não vai ter esse impacto. O SUS fica sobrecarregado em contrapartida, ainda tem isso, né? O SUS fica sobrecarregado. Então, quem estava no plano de saúde buscando, vai pro SUS. Tem toda essa questão envolvida, é um efeito dominó, gente, que eu particularmente, eu não consigo enxergar todas as possibilidades, não tem como, é um impacto muito grande, infelizmente eu não consigo enxergar todas essas consequências, acho que ninguém vai conseguir, mas a gente consegue trazer hipóteses do que pode acontecer, né? A gente pode trazer o que pode vir, e o que eu consigo enxergar de médio e longo prazo é impacto econômico. O impacto econômico ele vai ser muito grande. Questão de saúde, essa questão de saúde é muito preocupante, e é isso, gente. Nós temos, e para que a gente possa ter embasamento para tudo que a gente fizer daqui por diante, a gente precisa de um censo, e a gente tem que pressionar para que a gente tenha esses números. A gente precisa desses números, a gente tem que saber quantos autistas tem no Brasil, quantos autistas a gente tem diagnosticado no Brasil. Então, é isso, assim, é muito triste, gente, que assim, eu poderia chegar para vocês e falar simplesmente, vamos
estudar mais e tudo, mas os pais já estão extremamente sobrecarregados com muita coisa. Vocês já têm muitas demandas nas costas de vocês. Vocês terem que pagar uma pessoa, é um custo muito grande, que pagava lá 300, 400, 500 reais de plano de saúde. O custo de você ter uma T muitas vezes em casa pode ser muito mais alto você desembolsando, é bem provável de ser bem mais alto desembolsando. Então, ou um dos pais terem que parar, né, para parar de trabalhar por conta disso. É muito impacto, muitas coisas. Eu tô realmente muito triste com tudo isso, muito mesmo. Tô impactada. Então é isso, gente. Vamos refletir sobre essa questão econômica, tentar conversar com pessoas que entendem sobre isso. Eu não sou economista, eu entendo muito pouco sobre isso, mas uma pessoa que entende sobre economia, que entende sobre esses dados, que consiga interpolar, pegar os dados que os Estados Unidos, eles têm muitas pesquisas sobre isso, o que puder trazer também para a nossa realidade, isso é muito interessante, a gente conseguir fazer esse cruzamento de dados para mostrar o quão o rol taxativo pode trazer um impacto econômico. Eu não sei como faria isso, mas eu estou trazendo isso como uma reflexão. Espero ter ajudado em alguma forma com vocês. E tudo de bom, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais.